Mais uma vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o local ou o espaço e a hora onde nos encontramos. Recordando Einstein e a teoria principal da relatividade, não é? Que não existe espaço sem tempo, não é? E não existe tempo sem espaço. Com esta saudação, dou início ao nosso quarto tema, desculpem, ao nosso terceiro tema desta série de temas que vamos abordar, ou que eu me proponho abordar, sobre a economia, o ambiente e a defesa do consumidor. Okay? Ambiente e desenvolvimento sustentável, não é? E a defesa do consumidor. Recordar que são temas variados que resultam do conhecimento que fui tendo ao longo dos 40 anos que servi o Estado e a educação, o sistema governamental, até a minha aposentação. E que estou interessado em partilhar estes conhecimentos para que os mais novos e os mais velhos também, e outros que, sendo da minha idade, ou próximos, ou etc., tenham interesse em saber e poder. Naturalmente vou esperar o comentário, vou esperar que subscrevam o tema, vou esperar que apresentem questões que depois vamos debater. Vou colocar também o programa no Facebook e no Instagram bom, no YouTube já lá estão. E assim sucessivamente, portanto, podemos interagir, não é? Tenho um pouco mais de tempo, como disse, sou um aposentado e penso que terei um pouco mais de tempo para responder às questões que me forem colocadas. E se não responder pontualmente, se houver algum interesse, por favor, alguma insistência, eu poderei desenvolver mais. E se eu não tiver um domínio, como eu disse, sempre chamarei alguém para nos ajudar. O nosso tema de hoje, recordar o meu nome, Francisco Lixuxa. Bom, eu prefiro sempre identificar-me, se calhar farei isso em todos os temas, porque eu creio que as pessoas não vão se interessar por todos os temas. Pode haver temas que as pessoas não interessam saber, sequer, né? E podem até, em cada 10 temas, interessarem-se com um tema, né? Então, eu acho correto ter que me identificar sempre, porque, como disse, alguém pode ver só um tema. Então, é importante que eu me identifique, Francisco Lixuxa, economista, e pronto, também trabalhei muito tempo como diretor na área do ambiente e estou ligado à defesa do consumidor desde que este movimento surgiu em Moçambique. E, bom, ainda sou dirigente de uma dessas organizações, então tenho o privilégio de ter alguma informação especializada e particularizada sobre as questões de defesa do consumidor em Moçambique. Vou hoje falar sobre desenvolvimento sustentável e o fenómeno de mudanças climáticas. Okay? Vou procurar sempre fazer uma pequena introdução, porque eu não trago temas muito pesados. Trago temas que eu considero simples, de simples compreensão, temas sociais, né? Temas de interesse social, que depois podem ser transmitidos às crianças, aos mais velhos, como eu dizia, etc. etc, né? Mas são temas que as pessoas ouvem e muitas vezes não percebem de que se trata. É por isso que eu também procuro dar alguma simplicidade, né? Podendo de vez em quando ir ensinando sobre alguns conceitos. Aliás, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável e o fenómeno de mudanças climáticas são conceitos. Alguém até pode dizer, mas o que é isso? Né? Só este título, né? Há quem possa, se calhar, não perceber. Né? Então, procurarei sempre especificar. Desenvolvimento sustentável e o fenómeno de mudanças climáticas. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que deve ser feito, deve ser alcançado sem prejuízo dos interesses económicos das futuras gerações. Okay? O desenvolvimento sustentável é aquele que garante a produção e a atividade económica no presente sem prejudicar a atividade
económica do futuro e, por conseguinte, das futuras gerações. Ou seja, desenvolvimento sustentável é aquele que deve ser feito hoje, não é? Garantindo que a nossa vida, como sabem, este meu programa tem como o epicentro a nossa vida, ok? São todos os assuntos que eu vou tratar, têm como epicentro, quer dizer, como origem básica a nossa vida, ok? A nossa longevidade e a nossa sustentabilidade, quer dizer, a garantia de que os nossos filhos, netos e bisnetos continuarão a viver e se calhar com muito melhor qualidade. O desenvolvimento, o conceito a palavra desenvolvimento, um pouquinho de economia sempre vamos trazer nestes temas. A palavra desenvolvimento, não é? É uma palavra que resulta de uma atividade, em geral, a atividade económica. Okay? Os países têm as suas indústrias, têm a sua agricultura, têm os seus recursos minerais, associam todos estes elementos e promovem o crescimento das suas economias. Okay? Aquilo que vocês ouvem dizer que a economia cresceu 2%, a economia cresceu 10%, a economia desceu 1 dígito, 2 dígitos, aquela linguagem toda tem a ver com a maneira como as economias, os países, organizam as suas forças produtivas, a sua mão de obra, usando a sua legislação para produzir bens e serviços para os seus cidadãos. Este processo produtivo resulta, como dizia eu, em crescimento económico. Este crescimento económico, por sua vez, vai desaguar no desenvolvimento. E este desenvolvimento, que também muitas vezes se chama desenvolvimento económico, não é? É alcançado quando o crescimento económico, quando este crescimento económico é acompanhado de mudanças qualitativas. Não vou desenvolver muito sobre economia, mas vou dizer algumas coisas que eu julgo que são agradáveis de ouvir e de perceber. Só há desenvolvimento económico quando se registram mudanças qualitativas. Onde? Na vida de quem? De nós, os seres humanos. Só há mudanças qualitativas, só há desenvolvimento quando esta atividade económica que um país possui resulta em mercados bem organizados, com produtos dentro do prazo, bem arrumados nas bancas, com proteção, com higiene, com cemitérios bem organizados, estruturados, limpos, em que nós pagamos as licenças, pagamos os espaços, mas temos a garantia que os cemitérios estão estruturados, estão bem organizados. As estradas estão em condições, não há perigo de nós estarmos a circular na estrada por causa de buracos, etc. Okay? Os hospitais prestam serviços, não há corrupção, não há venda de medicamentos, nem de espaços, nem de consultas. No banco de sangue não há cunhas. Okay? A energia elétrica, a água, a telefonia móvel presta serviços em condições, suporta as reclamações dos consumidores, atende e resolve os problemas apresentados. A educação, as escolas proporcionam ensino de qualidade. Estamos a ir para o desenvolvimento. É por isso que se diz que há países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento. Okay? São países desenvolvidos aqueles nos quais o crescimento económico já atingiu um nível de desenvolvimento, onde, como eu disse no conceito de desenvolvimento, há crescimento económico com mudanças qualitativas. Okay? Ora, na busca do desenvolvimento económico, na busca do crescimento económico, nos últimos tempos, em particular com a Revolução Industrial, o homem sempre teve uma ação sobre a natureza. O homem, para se alimentar,
para satisfazer os seus desejos, o homem sempre foi à natureza buscar os alimentos. Tanto alimentos naturais, como para depois processá-los. O homem vai à natureza à busca de ferro, à busca de zinco ou de recursos minerais para fazer funcionar as indústrias, para fabricar as viaturas, os comboios, os aviões, os barcos, os navios, etc. O homem vai à pesca, o homem pratica a agricultura. Toda a atividade que o homem desenvolve com vista à obtenção de produtos para a sua alimentação resultam em danos na economia. Ou melhor, podem resultar em danos na economia. Ok? Foi o desenvolvimento e o crescimento económico que se registrou nos últimos 200 anos com a Revolução Industrial como ponto principal de aceleração deste fenômeno que a natureza começou-se a ressentir. O planeta Terra começou a tremer porque a ação do homem estava acima daquilo que era a capacidade da natureza de fornecer os alimentos de forma contínua, de fornecer as matérias-primas de forma contínua. O homem percebeu que, afinal de contas, há recursos que estão a esgotar. Há recursos que estão a desaparecer. Há animais que estão a desaparecer. Há vegetação que está a desaparecer. E mais do que isso, percebeu também que a própria atmosfera que envolve o globo terrestre está a ficar afetada. O homem disse: espera aí, nós temos que prestar atenção a este fenómeno. Foi a primeira-ministra da Suécia, na década de 80, que chamou a atenção à humanidade. Desenvolveu-se um relatório. Em 1984, as Nações Unidas aprovaram o que ficou conhecido como a Resolução sobre o Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos desenvolver muitos capítulos sobre essa matéria, não é? Para consolidar. Quem quiser acompanhar estes temas há de saber muito mais sobre isso. Aliás, o próximo tema que eu vou gravar, vou abordar a questão da educação do consumidor e a educação ambiental. Portanto, vou associar. Vamos fazer as duas, vamos falar destes dois fenómenos. A importância disso. Ok? Portanto, aí vamos trazer princípios para nos formarmos como cidadãos responsáveis, para não atirarmos garrafas na estrada, para não atirarmos o lixo para o chão, para não cortarmos árvores de qualquer maneira. Porque isso choca, né? Isto provoca danos não só ao ser humano, que é o nosso alvo principal nesta matéria, mas também ao próprio equilíbrio da atmosfera do nosso globo terrestre. Ora, a atividade humana levou ao que se chama de o efeito de mudanças climáticas. Né? Por quê? Porque o homem, na sua atividade, nas suas indústrias, começou a poluir a atmosfera. Eu não vou falar de empresas, de nomes de empresas em Moçambique que poluem a atmosfera. A ideia aqui não é falar de quem está a poluir. Não é? Se eu fizer referência a algum nome nesse sentido, pode ser por engano. Não é? Se tiver que falar de alguma empresa em algum momento, é de falar de alguma empresa. Mas neste momento, eu devo dizer que, mesmo no nosso país, há empresas que poluem a nossa atmosfera de forma desenfreada. E o mundo, quando começou a ter este fenómeno, há países como os Estados Unidos, a China, países europeus, etc., países latino-americanos, perceberam que estavam a poluir a atmosfera começou a ficar danificada. Okay? Porque a atmosfera, a Terra, né, o nosso globo terrestre, não é? Que tem 43 mil quilómetros de perímetro, não é? O perímetro à volta do Equador, são 43 mil quilómetros. Não sei se é muito ou pouco. É muito. A Terra parece que é grande, mas não é tão grande. 43 mil quilómetros à volta da Terra,
se de Rovuma ao Maputo são mais ou menos 4.000 quilómetros, não é? Então a Terra não deve ser assim tão grande, né? Então, não é assim tão grande ela. Não é o maior planeta do Sistema Solar, ok? A Terra, ela tem uma atmosfera, ok? É por isso que há vida na Terra. Contrariamente ao Mercúrio, ao Vênus, ao Marte, Júpiter, aos outros planetas, a Terra, mesmo na Lua, não há uma atmosfera igual à que nós temos na Terra. A envolvente da Terra, não é? É tal que possibilita a existência da vida na Terra, não é? Porque há uma quantidade de oxigênio indispensável à nossa sobrevivência, não é? Que está disponível na atmosfera. Há uma quantidade de umidade, etc., necessária para a nossa sobrevivência que está na atmosfera. E por conseguinte, nós temos que tudo fazer para garantir que esse oxigênio em particular não seja nem muito mais, nem muito menos. Mas com a ação do homem, nós estamos a criar problemas à natureza. Daí surge o fenómeno, o tal famoso fenómeno de mudanças climáticas. Porque essa poluição industrial, acompanhada, outras indústrias poluem os rios, porque os seus resíduos são enviados para os rios. Outros são enviados para o mar, onde está o peixe. O rio também estão os peixes. Os rios têm a água que nós bebemos. Fábricas descarregavam os seus resíduos para os rios, para os mares. Os mares começavam a ficar cheios de sujidade. Morriam os peixes, os caranguejos, as larvas, etc. Tudo isto começou a ser preocupação. As Nações Unidas reuniram-se e em 1992, no Brasil, foi adotada a resolução sobre o desenvolvimento sustentável, que tinha como objetivo a fazer com que todos os países do mundo adotassem leis do ambiente rigorosamente profundas para garantir que se eliminasse gradualmente a emissão de gases nocivos na atmosfera, eliminasse as queimadas, se eliminassem a poluição das águas, poluição da atmosfera, poluição dos rios, as queimadas descontroladas, o fecalismo a céu aberto, etc, etc. Porque a maior parte destes fenómenos contribuíram para o desequilíbrio deste nosso bem precioso que é a Terra. E, em particular, no que diz respeito ao fenómeno de mudanças climáticas, que é a segunda parte e última deste nosso tema, este fenómeno resulta principalmente de desequilíbrio, porque a atmosfera tem uma quantidade de oxigênio e de dióxido de carbono, e óxido nitroso e outras substâncias químicas que nos dão esta atmosfera, que nos põe as árvores verdes, que nos dão a temperatura de cerca de 36, 34, 40 graus, algumas negativas em alguns países, não é? E isso garante, por exemplo, que o globo esteja equilibrado, que as águas dos oceanos estejam no nível em que estão, que os glaciares, aquelas pedras de gelo que estão nos polos, se mantenham rijas, estes glaciares, não derretam. Não é? Mas com esta ação do homem, ao fazer queimadas, ao enviar gases, ao aumentar a quantidade, principalmente de dióxido de carbono na atmosfera, o clima, a nossa atmosfera está a aumentar, a sua temperatura está a aumentar. E este aumento da temperatura está a provocar desequilíbrios que resultam no que se chama do fenómeno de mudanças climáticas, cuja manifestação são os ciclones excessivos que se verificam nos últimos tempos, as grandes variações de temperatura entre a mesmas épocas de anos diferentes, ok? E por conseguinte, as cheias que nós vemos principalmente no nosso país, as secas prolongadas, etc., são resultantes, portanto, deste fenómeno, desta ação do homem sobre a natureza. E esta ação não obedece a fronteiras. A poluição nos Estados Unidos, na China, na Europa, atinge-nos também. Porque o globo é o mesmo. Não é? As queimadas descontroladas, os desmatamentos que nós fazemos no nosso país também atingem. Nós como é que aumentamos o dióxido de carbono? Podemos não aumentar tanto por via das fábricas, mas podemos aumentar por via das queimadas. Uma árvore, ela absorve dióxido de carbono. Ok?
ela absorve dióxido de carbono e traz para a atmosfera oxigênio. Portanto, ela faz num fenómeno de troca, que se chama de fotossíntese, não é? Ela faz esta troca e o dióxido de carbono fica nas árvores. Portanto, as árvores são uns bons colecionadores de dióxido de carbono excessivo. Que fica, o caule das árvores, a madeira das cadeiras, esta madeira que nós temos à nossa volta, é dióxido de carbono. Então, este dióxido de carbono, se nós queimarmos esta madeira, se nós queimarmos este dióxido de carbono, vai para a atmosfera. Quanto maior for a madeira que nós queimamos, nós estamos a mandar para a atmosfera maiores quantidades de dióxido de carbono que resultam no fenómeno chamado de... Bom, neste caso, o efeito de estufa, né? Também se usa o termo efeito de estufa. O globo, é uma estufa, mas é uma estufa em equilíbrio, não é? O efeito de estufa, de que se fala na linguagem ambiental, tem a ver com o desequilíbrio que se causa a esta estufa, não é? E que chegou até ao rompimento da camada do ozono. São questões que podemos... Porque o ozono é uma camada que é a camada que protege os gases que estão à volta da Terra, né? Que evita, portanto, evita que estes gases, que o nosso oxigênio, vá para outras atmosferas. Ou para o espaço. Né? Portanto, a camada de ozono foi ferida. Né? Foi ferida, e por ter sido ferida, ela está a permitir a entrada de raios ultra... Foi ferida por causa deste fenómeno, portanto, desta ação do homem sobre a natureza, que provoca excessos, né, de gases. Foi ferida e este fenómeno, que está procurando ser controlado, resulta, portanto, não só no desequilíbrio, né, no contínuo desequilíbrio da nossa atmosfera, como também na entrada de raios que são prejudiciais, raios solares que são prejudiciais. Os raios solares são benéficos à nossa saúde, mas há raios ultravioletas que são prejudiciais à nossa saúde. E, por conseguinte, o princípio sobre o desenvolvimento sustentável, que foi adotado pelas Nações Unidas, visava exatamente que os países se organizassem para evitar os danos ambientais que ocorrem nos nossos países e, por conseguinte, estabilizar o fenómeno de mudanças climáticas. Portanto, poderemos fazer referência também a alguns elementos especificamente, né? que resultam do fenómeno de mudanças climáticas, que é, por exemplo, a nossa costa. Não é? Uma vez que a temperatura da atmosfera está a aumentar, o que é que poderá ocorrer na nossa costa? A de Maputo, em particular, que a costa está mesmo abaixo do nível médio das águas do mar. É que com o aumento da temperatura do globo, o gelo que está nos polos vai aumentar. E a quantidade de água no oceano, como sabem, ou se não sabem, ficam a saber, os oceanos ocupam 2/3 do globo. Portanto, a maior parte do nosso globo são oceanos. Portanto, há mais água nos oceanos do que a terra onde nós vivemos. Ok? Se a quantidade de água nos oceanos aumentar, derretendo a água que está nos polos, nós teremos os tsunamis. Nós teremos o bairro da Costa do Sol, para quem conhece a cidade de Maputo, por baixo da água. Aquelas vivendas todas vão ir para baixo da água. Aliás, a água tem dado esse aviso. O bairro dos pescadores. As ilhas, como é o caso da ilha de Moçambique. Outras ilhas em Cabo Delgado. Outras ilhas em Gaza, em Sofala, etc. Aliás, a cidade da Beira, como sabem, é aquela cidade que até tem sistemas de mecânicos que controlam as quantidades de água que vem do mar para a terra e da terra para o mar, quando há marés altas e marés baixas. Com o fenómeno de aquecimento global, a cidade da Beira pode desaparecer. Dentro de anos, não vai desaparecer amanhã, mas poderá desaparecer dentro de 100, 200 anos. Poderá ficar submersas. Para quem conhece essas regiões de que eu estou a falar, das praias, sabe onde terminavam as águas, onde é que terminavam as águas antes e onde é que terminam hoje. Okay? Depois temos o fenómeno das secas. As secas que resultam em prejuízos para a produção agrícola.
as secas que resultam em prejuízo à morte de animais. Animais, espécies raras. O país vai perdendo, o mundo vai perdendo espécies. Porque estamos a desmatar, estamos a tirar, com tudo isto, estamos a tirar a capacidade. Este fenómeno de mudanças climáticas está a reduzir as capacidades da Terra de nos suportar como seres humanos. E por conseguinte, porque o homem é o centro deste fenómeno e porque já estamos a exceder o nosso tempo, eu queria me despedir recordando isto, que a nossa ação, não é? Plantando árvores, não jogando lixo para as estradas, não queimando árvores principalmente, não queimando carvão desnecessariamente. Se somos industriais, não poluindo a atmosfera, a nossa ação como seres humanos pode nos ajudar a salvar o planeta e conseguir garantir a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. E por essa via conseguimos garantir que haja no mundo e no nosso país um desenvolvimento sustentável e que o fenómeno de mudanças climáticas não nos atinja. No fenómeno das mudanças climáticas, estaremos atentos a duas coisas principais. Uma delas é a redução das emissões. Portanto, vamos reduzir a emissão de gases. Esta é uma das preocupações. São duas preocupações principais das Nações Unidas. Reduzir as emissões, portanto, reduzir o que estamos a enviar para a atmosfera e que é nocivo. E também mitigar. Mitigar, eles querem dizer atenuar. Penso que esta tradução pode ser razoável. Mitigar significa atenuar, ou seja, controlar aquilo que já está, aquilo que já é um problema, vamos monitorar. E aquilo que ainda não fizemos, ainda não provocamos, vamos evitar. Ok? Então, usando uma linguagem mais simples, vamos evitar poluir, vamos evitar prejudicar a natureza e, ao mesmo tempo, os prejuízos que já provocamos, vamos mitigá-los. Ok? E um dos conceitos que ultimamente se usa até de forma bastante... não vou usar termos... É o termo resiliência, né? Resiliência. O termo resiliência é um termo da física, emprestado ao ambiente. E hoje a sociedade e até alguns oradores públicos também usam, não é? O termo resiliência é um termo físico usado no ambiente que significa capacidade de voltar ao estado inicial, não é? Uma árvore diz-se resiliente quando ela é capaz de perder folhas, não é? E numa outra fase voltar a ter as folhas. Esse fenómeno chama-se de resiliência. Então, uma das formas de nós ajudarmos a mitigar o problema das mudanças climáticas é plantando árvores resilientes, construindo estradas resilientes, que não são exatamente capazes de voltar ao estado inicial, mas nem que elas sofram com um fenómeno de cheias, etc. Quando terminar as cheias, a estrada ainda lá está. Não é? Portanto, os ambientalistas emprestaram este termo para dizer que uma casa resiliente é aquela que pode, se calhar, inclinar-se um bocadinho por causa de uma tempestade, mas depois volta a endireitar-se. Portanto, meus queridos amigos, colegas e demais ouvintes, era esta mensagem que eu queria transmitir. Estas partes introdutórias são muito teóricas, acabam levando a pessoa a falar um pouquinho mais do que o normal, mas a ideia principal aqui era mostrar a relação, portanto, o desenvolvimento sustentável e a sua relação com o fenómeno das mudanças climáticas e o impacto que as mudanças climáticas poderão ter nas nossas vidas. Muito obrigado. Voltaremos então com o tema sobre educação do consumidor e educação ambiental, que é para olharmos para a nossa mente. Como é que nós nos posicionamos ou nos devemos posicionar em relação a estes problemas todos que nos afetam a nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez e continuação de um bom dia.